Pessoal, seleção dos mini implantes, uma pergunta recorrente para mim. Ai, professor, qual que é o melhor mini implante que eu devo usar em determinada área? Então, isso é uma arte, tá? A arte da seleção dos mini implantes. Por quê? Porque para cada área que eu for colocar um mini implante, eu preciso utilizar um mini implante diferente. Entendam uma coisa, regra número 1 para você começar a trabalhar com os mini implantes, e se você já trabalha, se você comete esse erro, saiba que você está pagando caro por isso. Não existe um mini implante que sirva para todas as áreas. Não, anota aí, ó. Primeira coisa que eu vou falar de importante para você não esquecer. Não existe um mini implante que sirva para todas as áreas. Então, gente, esquece. Ah, eu uso mini implante tal. Tudo bem, mas para qual área? E se você não entende ainda isso, essa é a live para você entender e saber daqui para frente selecionar qual é o melhor mini implante para cada área, para cada mecânica. Galera, então é o seguinte, sabemos que não existe um mini implante para todas as áreas. Então o que a gente tem que saber de características que vão definir cada mini implante desse? Tá bom? Quais são as características importantes que eu devo ter para selecionar um mini implante que eu vou utilizar numa determinada área? Primeira coisa, tipo de cabeça desse mini implante. Tá? Então, o tipo de cabeça desse mini implante ele é fundamental para eu escolher o mini implante que eu irei usar naquela determinada área. Tá bom? Então, se essa cabeça vai ser uma cabeça de botão, se vai ser cabeça de bracket, se essa cabeça ela vai ter algum orifício retangular ou vai ter um orifício redondo. Né? Hoje mesmo eu postei nos stories um cursor que eu fiz de mesialização e eu inseri esse cursor dentro da cabeça do mini implante. Para que isso fosse possível, eu tive que selecionar um mini implante que tinha um slot horizontal retangular dentro da cabeça desse mini implante. Então eu preciso saber isso. Se eu não sei isso, eu não vou conseguir desempenhar, eu não vou conseguir performar essa ortodontia de excelência. E essa ortodontia de excelência, além dela ser o ouro da ortodontia, ou o oceano azul da ortodontia, é onde existe resolução para os casos mais difíceis. Então, se você não faz, você está perdendo tempo, perdendo dinheiro e você não está sabendo tratar todos os casos. Então, gente, se você deseja liberdade na profissão, e liberdade, quando eu falo, não é você fazer o que você quiser, é você tratar o caso que você quiser de maneira excelente. Se você deseja, você tem que usar ancoragem esquelética. Não é uma opção, gente. Não pensem que mini implantes é algo plus. Não é. Não é. A ortodontia de hoje, ela exige que o profissional trabalhe com ancoragem esquelética. Exige que você trabalhe com mini implantes. Porque o paciente não tem mais 3, 4 anos para ficar esperando o tratamento acontecer com o aparelho na boca. E é uma geração imediatista. E se nós podemos entregar um tratamento com muito menos tempo, para que a gente vai ficar enrolando o paciente? Opa! Então, peraí, se o meu concorrente ele entrega um resultado pior do que o meu em mais tempo, eu entrego um resultado melhor em menos tempo, eu tenho que cobrar mais caro. E o paciente vai saber, ele sabe disso. E ele prefere pagar mais para ficar menos tempo de tratamento e para ter um resultado melhor. Entende? Então é isso que eu quero levar para você. É isso. E isso vem dali, ó. Começa do pequenininho. Porque você precisa da ancoragem esquelética. E essa ancoragem esquelética não dá para banalizar. Porque se você precisa dela, esse mini implante não pode cair, filho. Não pode cair, não. Não pode balançar, não. Ele tem que estar lá, ó, inteirão, firme e forte. Tá bom? E aí, todo detalhe faz diferença. Começando pela seleção do mini implante. Então, ó, tipos de cabeça, vamos falar daqui a pouquinho, começar falando de tipos de cabeça. Comprimento do mini implante. Qual o comprimento ideal? Depende da área. Então vamos falar um pouquinho sobre comprimento, né? Vamos falar sobre diâmetro, super importante, o diâmetro dos mini implantes. Seleção do transmucoso, tá? O material do mini implante, também vou falar sobre o material do mini implante, né? Sentido
da rosca do mini implante. Eu fiz uma live grande sobre isso, está gravado no meu feed, então hoje eu não vou falar sobre sentido de rosca do mini implante, de rosca horário ou anti-horário, porque eu já fiz uma live inteira sobre isso, que até ficou gravada no meu feed, acho que está lá ainda, tá bom? O último papo de sniper que rolou foi sobre isso, beleza? Então vamos aqui, ó, vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de cabeça, beleza? Então olha só, basicamente nós temos dois mini implantes, o prateado e o dourado. O mini implante prateado, ele tem uma cabeça que nós chamamos de cabeça de botão. E o douradinho ali, o dourado, é o cabeça de bracket. Olha aqui, ó, vou mostrar num outro ângulo para vocês. Olha aqui que legal. Tá bom? E o que muda de um para outro? Né? Eu poderia mostrar fotos aqui para vocês, mas eu quero ser enxuto, eu quero ser objetivo. E eu acho que eu mostrando só isso aqui já vai fazer muito sentido para vocês. Depois eu mostro o caso na imersão. Na imersão vocês vão ver caso clínico, vocês vão ver bastante mecânica. Eu vou mostrar realmente ali a caixa preta da ancoragem esquelética na imersão. Mas olha só que legal isso aqui que eu vou falar para vocês. Bem óbvio, mas que faz diferença. Se eu preciso passar um fio retangular, faz mais sentido eu utilizar um mini implante cabeça de bracket. Porém, esse mini implante cabeça de bracket ele costuma ter um custo, grana, maior. Ele costuma ser mais caro um pouquinho. Então, se eu não vou usar um segmento de fio, um cantilever, né, ou sei lá, um arco de intrusão, alguma coisa do gênero, né, um segmento de fio, não faz sentido eu usar um mini implante cabeça de bracket. Então, você vai usar um cabeça de botão que ancora bem ali um elástico, uma mola, tá bom? Então, a cabeça do mini implante é o básico, é isso daí. Não tem porquê a gente querer variar demais disso. Além disso, né? O que a gente encontra são os orifícios, que o orifício redondinho na cabeça a gente usa para passar um fio de amarrilho. Enquanto alguns mini implantes, que não está aí no slide, mas tem mini implantes que tem um orifício retangular, como eu postei hoje nos stories, que eu usei para introduzir um cursor, um segmento de fio, né? Então eu passei um fio retangular ali, 18 por 25, dentro do orifício da cabeça do bracket. Tá bom? Então, alguns mini implantes, da cabeça do bracket não, desculpa, da cabeça do mini implante. Alguns mini implantes apresentam o furo retangular. Beleza? Fazendo sentido aí para vocês? Galera, cabeça é isso. Não tem muito mistério, não tem muito segredo. Agora a gente começa a falar algo mais avançado, que aí nós vamos falar de dimensões dos mini implantes. E esse slide aqui vale ouro, hein? Esse slide aqui eu vou falar ele o resto da live inteira. Olha aí, ó. Vamos lá. Vou tirar ele aqui, não vou colocar ele aqui não. Deixa eu botar outro aqui, ó. Botar esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar primeiro de diâmetro, tá? Perdão, vamos falar primeiro de comprimento. Quando eu vou escolher um mini implante mais longo e mais curto, entendam que o que vai determinar mais ou menos estabilidade? Quantidade de inserção desse mini implante no osso, tá? E a quantidade de contato, de área de contato mini implante com osso, né? Aquela área aquela interface mini implante osso, tá bom? E o que determina essa quantidade de área? O comprimento e o diâmetro. Então, quanto mais mini implante eu tenho inserido no osso, a tendência, não quer dizer que sempre será assim, mas a tendência é que eu tenha mais estabilidade. Tá? Mas eu também tenho um limite, eu não posso sair furando esse paciente porque eu tenho áreas nobres adjacentes, muitas das vezes. Tá bom? Então, o que seria por regra? De maneira geral, nós utilizamos um comprimento de mini implante adequado para uma boa estabilidade que não comprometa as estruturas adjacentes. E o que seria isso então, Sérgio? O que você está falando aí? Bom, para as áreas interradiculares, nós priorizamos comprimentos, e aí anota aí, ó, papel e caneta na mão, hein? Nós priorizamos comprimentos, tá? Variando ali de 8 a 10 milímetros. E quando eu falo comprimento, eu estou falando dessa areazinha total de parte de corpo do mini implante efetivo. Tá? O que é o corpo efetivo? É rosca mais transmucoso. Então, se eu estou falando que eu tenho um mini implante de 10 milímetros de comprimento efetivo,
Eu quero que você saiba que é rosca com transmucoso, tá bom? Essa é uma linguagem universal. No Brasil, algumas empresas, elas dividem isso. Então a gente tem que estar atento. Porque, por exemplo, Morelli, ela não fala um mini implante de 10 de comprimento. Ela fala um mini implante de 8 de rosca com 2 de transmucoso. Dá os mesmos 10 de comprimento efetivo. Mas ela usa uma linguagem um pouquinho diferente que a gente tem que estar ligado nisso daí. Então anota isso que eu estou falando para você. Atenção, porque comprimento efetivo é rosca mais transmucoso. Algumas marcas trabalham assim. Quer ver? Dat Steel, uma marca nacional que trabalha assim. Ela utiliza o diâmetro primeiro e depois o comprimento. Então ela chama o mini implante dela assim, ó, o mini implante 2x12. Como que é o mini implante 2x12? É o mini implante de 2 de diâmetro, de calibre, e 12 de comprimento. Qual é o comprimento dele? É o comprimento total, rosca mais transmucoso. Se você quiser saber quanto que tem de rosca e quanto que tem de transmucoso, você tem que ir na descrição ali na bula, vamos dizer assim, do mini implante para ver que realmente, então aqui ó, o 12 dele é aqui ó, é 8 de rosca e 4 de transmucoso. Entendi, beleza. Então fiquem atentos a isso, a quantidade de rosca e a quantidade de transmucoso. Mas vamos lá, vamos voltar para as áreas entre raízes, as áreas interradiculares. Maxila, nós vamos usar 8 de rosca. 8 de rosca. E o transmucoso? Você pode usar 1 ou pode usar 2. Se for por vestibular, tá? Na região anterior eu uso 1 milímetro de transmucoso. Se for na região posterior, eu uso 2 milímetros de transmucoso. Não coloquei no slide aqui por querer, porque eu quero você exercitando papel e caneta na mão. Isso faz você assimilar melhor o conteúdo. Se eu deixo escrito aqui, o máximo que você se esforça é para dar um print. E isso é pouco para que essa informação seja sedimentada. Então, a nível de performance de estudo, a nível de interação e sedimentação dessa informação dentro da nossa cabeça, é muito melhor quando a gente escreve. Então, eu peço esse exercício justamente para que você saia daqui melhor.